Um certo corredor olímpico por nome Humphrey Parchment, da Jamaica, certa vez ele estava enrolado. Nós vamos desenrolá-lo no decorrer dessa história que nós vamos contar da sua vida, da sua pessoa e do seu coração, como era um coração grato. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com você? Família, tudo bem? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, o nosso devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 6 de maio de 2025 e o tema é Corações Gratos. Pois é, Humphrey Parchment, uma certa vez, ele foi fazer uma corrida olímpica em Paris, em Tóquio. E quando ele chega lá, ele pega o ônibus errado para ir para o seu local de corrida. Ele pega o ônibus errado e ele ficou encrencado porque ele não tinha mais dinheiro para pagar um outro ônibus e uma passagem a mais. Ele também não tinha. De repente, alguém naquele ônibus, por nome Trihana Stokov, nome difícil, aparece como alguém que estava no lugar certo, no momento certo, para ajudar Humphrey Parchment. Aquela mulher era uma voluntária nas Olimpíadas para ajudar as pessoas que precisassem de ajuda. Quando ela viu que ele tinha pegado o ônibus errado, ela parou o ônibus, desceram ambos e ela pagou uma corrida de táxi para este homem, de onde ele estava até o ponto de partida em Tóquio, onde ele estaria concorrendo às Olimpíadas. Ele vai para aquela partida e de lá ele sai com a moeda de ouro, com a medalha de ouro. E em gratidão pelo que essa mulher fez por ele, Trihana Stokov, ele a procura depois com seu coração grato para agradecer. A Bíblia Sagrada também traz o caso quando Jesus encontra-se com 10 leprosos. A Bíblia diz que os 10 pedem para ele: Senhor, se puder, pode nos curar. E o Senhor cura os 10 leprosos. Diz: vá até o sacerdote, se apresente para ele. E a Bíblia diz que quando eles foram curados. Porém, no meio desses 10, apenas um voltou para agradecer a Deus. E este que voltou era um homem samaritano. Quando ele volta, Jesus faz a seguinte pergunta: porventura não foram os 10 que foram curados? Porque só um voltou? A Bíblia diz que aquele homem, ele estava tão grato que ele se abaixava, se inclinava até no chão e adorava a Jesus por sua cura. Aí a pergunta para nós hoje é: temos nós um coração grato? Os nossos corações são corações que são agradecidos a Deus? Vou lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus todos os dias, todos os momentos. Era para nós fazermos como este homem samaritano que não só prostra-se perante Jesus, era para nós andarmos prostrado, porque tudo que nós temos é a graça de Deus. Nós não merecemos, nós recebemos favores de Deus imerecidos. Inclusive este ar que você está respirando agora, nós não merecemos. Então é motivo de sobra para você tirar um minuto e dizer: Senhor, eu te dou graças pelo ar que eu respiro. Senhor, eu te dou graça pelo alimento que está na minha mesa. Senhor, eu te dou graça pelo fôlego de vida que eu tenho. Senhor, eu te agradeço pela minha saúde, mesmo às vezes estando debilitada, eu te agradeço. Saiba que nesse exato momento há pessoas no hospital entubada precisando deste ar que você respira e ele não tem oportunidade de tê-lo como você tem. E se ele tivesse essa oportunidade, ele daria até a riqueza dele. Pessoas ricas, eles dariam tudo para respirar este ar que você respira. Então, mais um motivo para agradecermos a Deus, que é o tema: tenha um coração grato. Mas vamos lá. Agora nós vamos lá para o capítulo 21 de 1 Reis. Nós estamos estudando todos os dias o nosso devocional diário, o pão diário. E hoje nós vamos aprender aí
né, de acordo com o Pão Diário, capítulo 21 e 22 de 1 Reis. Capítulo 21 de 1 Reis, aí nós vamos contar a história de um homem chamado Nabote. A Bíblia diz que Nabote, ele tinha uma plantação de vinha perto da casa de Acabe. A Bíblia diz que Acabe tinha um palácio, do lado do palácio, no lado do muro do palácio, tinha um morador, o nome do morador era Nabote, e Nabote tinha uma vinha. Acabe, certa vez, andando na rua, né, por onde Nabote estava, encontrou Nabote e disse: Nabote, você não quer me vender essa vinha? Eu te pago o valor merecido, eu te pago mais do que você precisa por essa vinha. Ou então eu te dou uma outra vinha em um outro local, você escolhe o local, eu compro uma vinha e lhe dou. A Bíblia diz que Nabote diz: Rei, eu não posso, eu sou proibida pelo Senhor de vender esta propriedade, porque esta propriedade é herança dos meus pais. Foi o que os meus pais nos deixaram, então eu não posso. Aí a Bíblia diz que Acabe vai para casa e vai chateado, vai triste. Quando ele chega em casa, a Bíblia diz que ele não come, fica, com fastio, não come, a cara fechada, a cara amarrada. Jezabel, quando vê isso, diz: ô Acabe, o que está acontecendo? Por que você está desse jeito? Aí ele disse: eu fui lá na vinha de Nabote, queria comprar a vinha de Nabote, né, que é pertinho da minha, queria oferecer até uma vinha melhor, mas ele não aceitou. Aí ela disse: para com isso, homem, não fica triste não. Porventura, tu não és o rei de Israel? Tu é ou não é o rei de Israel? Fica tranquilo, pode comer, vai dormir tranquilo. A vinha de Nabote vai ser sua. Irmãos, um conselho aqui para casais. O casal, ele não precisa ter, ou aliás, não pode ter segredos entre casais. Tá? Segredos entre casais não pode ter, não pode haver, principalmente assunto que envolve as suas vidas, né? As suas ideias, a sua família. Mas nós não podemos contar tudo também para o nosso cônjuge. Precisamos também no casamento ter discrição. O que é discrição? É ser discreto. Acabe, ele não tinha necessidade, sabendo a mulher sanguínea que ele tinha, sabendo que a mulher que ele tinha era uma mulher nervosa, que agia no calor do momento, ele não deveria ter falado para ela o que estava acontecendo. A Bíblia mostra que uma certa vez ele chega em casa e meio chateado e diz: mulher, né, Jezabel, tu não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Elias, o profeta, ele apareceu agora. Tá chovendo, né? Tá. Ele apareceu. Só que tem uma coisa: ele matou 450 profetas de Baal. E Baal, Jezabel naquela hora disse assim: o quê? Elias matou os profetas de meu Baal. Meu Baal quer dizer meu senhor, né? Que Baal era senhor deles. Mas de meu Baal, dos meus Baalzinhos, né? Ele fez isso, fez. Ainda que os deuses me castiguem, ainda hoje Elias será morto. Então essa mulher era terrível. Tem mulher, irmão, que mata e morre pelo marido. Então quando o marido ou a mulher sabe de uma situação dessa, tem que ter discrição em certas coisas, em certas conversas, em certos momentos. Precisa às vezes se ocultar algumas coisas quando se tem um dos lados sanguinário, quando se tem um dos lados que são violentos a esse ponto. Então, o que nós devemos ter? Discrição. Amanhã ou depois ela ou ele fica sabendo, não tem problema. Quando vierem perguntar, a gente diz: eu nem sabia, ou esqueci, ou eu não comentei com você, mas o assunto já passou, então não vai ter essa violência do momento. Jezabel, no dia seguinte, prepara algumas cartas em nome do rei Acabe e manda essas cartas para o povo de Jezreel. O pessoal lá de Jezreel pega uma carta e a carta estava escrito o seguinte: amanhã vocês vão convocar um jejum com toda a aldeia, com toda a cidade. Pega Nabote e coloca ele em um lugar de destaque. Depois pega 2 homens vadios, 2 homens preguiçosos, e põe eles para testemunhar contra Nabote, dizendo que Nabote ele blasfemou contra o rei
e contra Deus. Então, depois de fazer isso, vocês vão apedrejar Nabote. Quando os líderes leram a carta assinada, né, como se fosse Acabe, eles fazem isso, convocam jejum, todos vão para o jejum. No outro dia, coitado de Nabote, é morto. Só que nós servimos a um Deus que tudo vê, nada foge aos olhos de Deus. Deus chama Elias e diz: Elias, vai lá em Acabe, encontre-se com Acabe e diga para Acabe que o sangue de Jezabel e o sangue de Nabote, de toda a sua família, os cães vão lamber. Por quê? Porque ele fez isso. Aí a Bíblia diz que Elias vai lá. Quando chega lá, Acabe já estava lá na vinha de Nabote tomando posse. Elias, quando vê Acabe, ou Acabe, quando vê Elias, diz: ô, meu inimigo veio aqui me encontrar. Elias diz: pois é, eu vi. Ô Acabe, já não bastava tu tomar a vinha de Nabote, agora mandou matar Nabote? Assim diz o Senhor: o sangue da tua mulher Jezabel vai ser derramado e os cães vão lamber. O teu sangue também os cães vão lamber. Todos os teus filhos, Deus vai fazer o que fez com os filhos de Jeroboão e com os filhos de... no outro rei lá, um Azias, alguma coisa assim. Aí a Bíblia diz, irmãos, que nesse momento Acabe se humilha. Vai para casa triste, se humilha, põe pano de saco, começa dormindo em cima de saco. Aí Deus disse a Elias: você viu o que Acabe fez? Ele se humilhou, se arrependeu. Eu não vou destruir todos os filhos dele enquanto ele estiver vivo. Só depois, porque ele se humilhou. Deus é um Deus que ele vê a humilhação do homem, tá? Mas vamos acompanhar que os pecados de Acabe estão pesando demais na balança. Agora vamos um pouco lá para Judá. Acabe é rei de Israel, tá? Em Judá, quem está reinando lá é Josafá. Josafá até agora tá tranquilo, né? A gente não tem acompanhado Josafá, mas Josafá resolve fazer uma visita para Acabe. Nessa visita para Acabe, Acabe diz: Josafá, o rei da Síria tomou parte da nossa terra, Ramote Gileade, e eu quero tomar essa terra de volta. Se eu for, você vai lutar comigo? Josafá disse: o teu povo é meu povo, meus cavalos é teus cavalos, a gente estamos juntos. Mas antes da gente ir, disse Josafá era crente. A Bíblia diz que ele era temente a Deus, assim como era Aías, seu pai. Isso vai dizer lá no final do capítulo 22. Eu já estou adiantando aqui. Aí ele disse: olha, procura alguém que consulte ao Senhor. Aí ele disse: vem aqui. Chamou 450 profetas, 400 profetas de Azera, né? Chegaram e disseram: rei, assim diz o Senhor, vai, porque grande é a vitória. Aí ele disse: tá vendo? 400 profetas profetizando, dizendo que a luta está ganha. E aí? A Bíblia diz que até um profeta chamado Zedequias fez um chifre, né? E disse: olha, assim diz o Senhor, com este chifre você vai ferir o rei da Síria e vai exterminar todos. Então a vitória estava garantida. Mas aquele que teme ao Senhor, irmão, aquele que ama a Deus, ele sabe quando Deus fala. Aí a Bíblia diz: Josafá olhou assim e disse: não tem ninguém que consulte ao Senhor? Acabe diz: tem um crente, tem um aí que mora aí, um tal de Micaías, mas ele não gosta de mim. Toda vez que ele vem me profetizar, ele só profetiza coisa ruim contra mim. Ele disse: não tem problema, manda chamá-lo. Aí foram chamar Micaías. Micaías, tu vai lá e vai falar tudo que o rei precisa ouvir, quer ouvir, porque tem 400 pessoas lá dizendo que ele vai ser vitorioso, então vê o que tu vai falar. Aí ele disse: tão certo como vive o Senhor na minha vida, eu só vou falar aquilo que o Senhor me mandar. Aí tá bom. Quando ele chega lá, ele diz para o rei Acabe, quando o rei Acabe disse: Micaías, devo ou não subir contra o rei da Síria? Ele disse: vai, Acabe, vai ser grande a vitória, vai ser lindo. Aí Acabe disse: não, fala a verdade. Aí ele disse: Acabe, Deus me deu uma revelação. Eu vi o povo de Israel como ovelha sem pastor, e Deus disse que este povo não tem pastor. Eu via uma reunião quando houve que os anjos, que os seres espirituais nos céus se apresentaram perante Deus, e Deus perguntou: quem vai para destruir Acabe? E um dos espíritos, cada um houve muita sugestão, mas um deles disse: eu vou, e você na boca dos profetas dele, profeta de mentira.
Então eles vieram e os teus profetas estão tudo profetizando mentira, Acabe. Mas não é isso, é porque Deus vai te destruir. E Acabe disse, tá vendo? Tá vendo? É por isso que eu não gosto dele, né? Ele também não gosta de mim, né? É por isso que eu não gosto dele. Prendam ele e quando voltar, dê pão e água de amargura a ele, né? E quando eu voltar, eu quero vê-lo, né? Quando eu voltar vitorioso. Aí ele disse, se tu voltar, Deus não falou comigo. Aí tá bom, Acabe vai para a guerra junto com Josafá e Acabe enrolando. Tem gente que é enrolado, que quer colocar as pessoas na encrenca, sabe? Acabe disse, ô Josafá, nós vamos para a guerra, eu sou rei, tu é rei, nós dois temos vestes de rei, temos carruagem de rei, só que eu não vou vestido de rei, mas tu vai, tá bom? Olha só, aí quando o rei da Síria disse para os soldados, ó, eu quero que vocês só procurem o rei, só mate o rei. Então os soldados vieram, deixavam os homens para trás e iam atrás do rei. Quando chegaram, olharam e iam matar Josafá. Olha só, o crente que vai ajudar o ímpio. A Bíblia diz que Josafá gritou, aí eles olharam para Josafá e disse, não, não é o rei de Israel. E volta. Aí a Bíblia diz que um jovem, na sua simplicidade no meio do exército, arma a sua lança, joga a sua flecha e a flecha vem, Deus guiando, né? Aí, pá, em Acabe. Acabe disse, tira o carro que eu estou ferido. Tira o carro que eu estou ferido. E ele ficou ferido e não ai, o dia todo ali dentro do carro. A Bíblia diz que o sangue dele ia descendo na carroça, né? Aí no final da tarde Acabe morre. Todo o povo de Israel foi embora. A Bíblia diz que levam a carroça onde Acabe estava para lavar lá no poço, no açude em Samaria, o poço onde as prostitutas se banhavam. E quando começam a lavar, o sangue desce e os cães começam a lamber o sangue de Acabe. Irmão, é coisa séria. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Muito bem, Acabe morre e o seu filho Acasias assume o reinado em seu lugar. Termina aí o texto dizendo que Josafá reinava em Judá e Acasias agora reinava em Israel. Josafá, ele fez uma frota de navios e mandava buscar ouro lá de Ofir, mas a frota nunca voltou porque houve um naufrágio. A Bíblia diz que apesar desse naufrágio, o rei Acasias queria ajudar Josafá, né, e queria emprestar marinheiros para ajudá-los nesse navio, mas Josafá nunca aceitou. Eita, ficou tão pouco tempo para a gente falar do nosso mestre em Lucas 23, 26, mas o assunto é tão triste. Ele agora, depois de açoitado, ele vai rumo ao Calvário. E a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 26 e 56, que ele capengando com a cruz, alguém chega, um homem de Cirene, Simão Cirineu. A Bíblia diz que ele pega a cruz de Cristo, né, mandado, obrigado, e sai andando, porque Jesus já não aguentava mais. Lá ele é crucificado entre dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E ambos começam a blasfemar dele, mas de repente um olha e diz assim para o outro, diz, olha, nós não podemos falar isso dele, porque nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nada fez. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí tem aquela frase, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia diz que por volta do meio-dia, às 3 horas da tarde, o sol se escureceu, tudo apagou, o sol não deu mais o brilho, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e Jesus finalmente disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que Jesus deu um grito, ofereceram vinagre, Jesus não aceitou, fizeram sorteio com as suas roupas, foi muito sofrimento, as pessoas meneavam a cabeça, olhavam para ele, sabe, de forma negativa, mas enfim, Jesus agora dá um brado e diz, Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Tendo dito isso, morreu. Amanhã temos mais. Vamos acompanhar. Grande abraço a todos. Deus abençoe sua vida, seu lar e sua família.